Irmãos, esse ano nós temos trabalhado, né? Não é somente um nome que está ali, 2025, o ano da intensidade, né? Esse é o ano que nós acreditamos que é o ano que o Senhor vai trazer um aceleramento para as nossas vidas. Amém, queridos? Agora, irmãos, nós não podemos viver o ano da intensidade se nós vivermos somente num nível natural. Se nós vivermos somente num ambiente natural. Nós vamos viver o ano da intensidade se nós entrarmos no sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? É aquilo que sai do natural. Mas para sair do natural, nós vamos precisar ter coragem, precisar ter ousadia para fazer o que nós nunca fizemos, dar passo que nós nunca demos. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Dê um glória a Deus aí. Amém, queridos? Porque se nós fizermos o que nós fizemos no ano passado, nós vamos colher os mesmos frutos nesse ano. Porque não se trata do que Deus quer fazer, se trata do que o que você quer viver. Se trata daquilo que você está disposto a fazer para poder viver. E eu quero, em nome de Jesus, aqui ressaltar que você é diferente. Então eu acredito que você vai viver um ano da intensidade, um ano de um aceleramento da parte de Deus. Aquilo que você vem trabalhando há anos para conquistar, você vai conquistar no ano de 2025. Sabe por quê? Porque muitos poderiam estar aqui hoje, mas decidiram ficar em casa. Eu sei que tem uma galera que está trabalhando, outra galera que está, né, na escola, mas outra galera está com algum compromisso ou com alguma coisa. Mas você decidiu estar aqui. Outros de repente decidiu tirar um dia de folga. Ah, irmãos, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não é verdade? Diz Ele em Malaquias capítulo 3, se eu não me engano, versículo 8, né? Tem que tomar cuidado quando eu cito aqui, porque já coloca o texto lá, irmãos, né? O Senhor diz assim: volte-se para mim e eu me voltarei para ti. Volte-se para mim e eu me voltarei para ti. Quando o Senhor fala com Eli, se eu não me engano, no capítulo 3, o Senhor fala assim: Eli, porque você me abandonou, eu também vou te abandonar. Porque você me deixou, porque você não me colocou como prioridade, porque você colocou os seus filhos no meu lugar, eu também vou fazer da mesma forma que você está fazendo comigo. Assim como você se esqueceu de mim, eu vou me esquecer de você. Deus é Deus, amém, irmãos? E Ele faz do jeito que Ele quiser. Então hoje eu quero falar com você sobre vivendo o sobrenatural. Quantos aqui querem viver o sobrenatural? O que é o sobrenatural, irmãos? É aquilo que você vai alcançar, que você nunca alcançaria se não fosse pelo poder de Deus. Isso é o sobrenatural. Quando há intervenção de Deus. Eu já falei aqui já na igreja, tem um livro que eu estava lendo, a biografia de um grande homem de Deus. Perguntaram para ele como que ele conseguiu implantar tantas igrejas na África em tão pouco tempo. E ele disse: Deus pode fazer mais em 1 segundo do que nós poderíamos fazer em 3 vidas. Deus pode fazer mais em 1 segundo do que você possa fazer no ano inteiro. Então entenda uma coisa: oração poupa tempo. Quem ora, quem vai para a presença de Deus, quem busca o Senhor, vai viver essa aceleração na sua vida em todas as áreas, no seu ministério, na sua vida financeira, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Aquilo que você não conseguiu, você vai alcançar no Senhor. Porque você entendeu que você não vai conquistar na forma natural, mas da forma sobrenatural. Abra a sua Bíblia, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 14, glória a Deus, versículo 25, versículo 22. Verso 22 até o verso 32. 10 versículos. Amém? Diz assim, ó: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro
sobre as águas? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, você duvidou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém, queridos? Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós vemos aqui que não é natural um homem andar sobre as águas. Nós sabemos que antes de Jesus e Pedro andar sobre as águas, não houve outro. Houve o sobrenatural das águas se partindo e o povo passando com os pés enxutos. Mas é interessante que Pedro, ele queria viver um ano de intensidade e ele ousou fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Alguns momentos na nossa vida, se nós quisermos viver o sobrenatural, nós vamos ter que deixar o natural. Se nós quisermos viver o natural, nós vamos ter que deixar um lugar que está nos prendendo, onde nós achamos que é o nosso lugar de segurança. Mas o lugar de segurança para nós, querido, é aonde Jesus está. Se nós quisermos viver o sobrenatural com Deus, nós precisamos andar como Jesus anda e estar nos lugares aonde Jesus está. Perguntaram aqui na nossa igreja para Chileno Vergara: você não tem medo de estar nesses países perseguido? Você não tem medo deles matarem você? Ele foi preso em um país, foi açoitado em outro, teve que fugir numa outra ocasião para não ser morto. Sabe o que ele disse? O meu maior medo é de estar aonde Deus não me chamou para estar. Querido, não importa se você está dentro de um barco no meio de uma tempestade, se é o lugar que Jesus quer que você esteja, saiba que ali você vai viver o sobrenatural de Deus, porque aquele que te chamou te sustenta, te guarda e te livra. Eles não entraram naquele barco porque eles quiseram, eles entraram naquele barco porque receberam uma direção da parte de Jesus. Jesus mandou eles entrarem no barco, Jesus subiu ao monte orar, e quando Jesus vai até eles andando sobre as águas, diz o texto da palavra de Deus, que eles estavam sendo fustigados por um grande vento, por uma grande tempestade. Sabe, querido, deixa eu dizer para você, pode ser que a tempestade, a maior tempestade da nossa vida, seja o melhor lugar para nós estarmos, se ali é o centro da vontade de Deus. Quanto está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Porque é nesse lugar que nós vamos viver os milagres de Jesus, é nesse lugar que nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Porque às vezes quando chega o problema, chega a luta, chega a dificuldade, nós temos um sério problema com a reclamação. Nós temos um sério problema com a murmuração. Ah, queridos, aquele deserto fazia plano da parte de Deus. Deus tinha um plano para aquele deserto, para o seu povo. Mas o seu povo não conseguiu olhar para o favor de Deus. O seu povo começou a murmurar, começou a reclamar, começou a pecar contra o Senhor por causa das dificuldades. É no deserto que nós vamos viver os milagres da parte do Senhor. Amém, queridos? Quantos estão conseguindo entender? Hoje, além de falar de Pedro, eu quero listar alguns personagens bíblicos que viveram o sobrenatural de Deus. E por que eu vou fazer isso? Para estimular você, amém, querido, a crer no sobrenatural e se mover para que esse sobrenatural se manifeste sobre a sua vida. Mas para que nós venhamos viver esse sobrenatural, eu quero listar aqui 7 pontos que é importantíssimo para que nós tenhamos uma experiência sobrenatural com Deus. Amém, queridos? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa palavra tem muito de uma palavra do pastor Bruno Monteiro. Depois, se vocês quiserem assiste lá. O pastor Bruno Monteiro já esteve aqui conosco algumas vezes. É um santo homem de Deus. E eu ouvindo uma palavra dele, tocou profundamente no meu coração. E eu estou trazendo essa palavra para vocês, tá bom? Então a primeira coisa para nós vivermos o sobrenatural de Deus é nós termos uma oração fervorosa. Porque quando Pedro fala assim: se és tu, Senhor, me permita que eu vá até aí. Pedro está falando com quem? Com quem, irmãos? Jesus. Jesus é o quê? É o próprio Deus. Ele está orando. O diálogo dos discípulos com Jesus é a mesma oração que nós fazemos hoje com Deus. Não tem diferença nenhuma. Se és tu, Senhor, me permita ir até aí. Então a oração fervorosa move, querido, o sobrenatural.
A oração fervorosa vai quebrar o natural e vai fazer com coisas extraordinárias. Agora é interessante que quem quer viver o sobrenatural precisa entender que o sobrenatural nunca vai acontecer dentro de um contexto que está sobre o nosso domínio. O sobrenatural nunca vai acontecer num contexto, querido, que nós já conhecemos, que está dentro da nossa caixa, que já está na nossa presciência de conhecimento. O sobrenatural vai acontecer de forma que nós nunca vimos. O sobrenatural vai acontecer de forma surpreendente. O sobrenatural vai acontecer de forma extraordinária. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz assim, isso: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum conheceu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não está na nossa área, não dá para a gente dizer, Deus vai fazer isso agora. Por isso que a gente tem que estar sensível à voz do Senhor. Na semana que vem nós vamos ter nosso primeiro culto, né, da visão. E eu vou dar o tema aqui, o spoiler da palavra, né? A palavra na semana que vem vai ser: visão, a arma mais poderosa de um crente. Visão é a arma mais poderosa, porque olho nenhum viu, mente nenhuma jamais imaginou, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus está para fazer na sua vida, você precisa crer nisso. Você precisa dar um glória a Deus por isso, porque Deus vai te surpreender com a porta que Ele está abrindo. Se é no natural, querido, é diante daquilo que nós conhecemos, que nós compreendemos. Mas se é sobrenatural, nós não conhecemos, nós não compreendemos, mas nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, queridos, se nós quisermos viver o sobrenatural, nós precisamos ser homens e mulheres de oração fervorosa. E nós precisamos ter como exemplo o nosso Senhor Jesus. O autor de Hebreus, ao escrever na sua carta, no capítulo 5, no versículo 7, Hebreus 5, 7, a gente vai ter que correr, que tem bastante texto, viu? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas. Olha como era o nível de oração do nosso Senhor Jesus. Uma oração em alta voz, uma oração impostada, uma oração fortalecida, mas uma oração com lágrimas. Quanto tempo faz que você não chora numa oração? Hoje de manhã o Juninho Tupã mandou para mim um vídeo, né, de uma pessoa num podcast falando algo muito interessante. Ele diz assim: se o sofrimento do meu irmão não é mais o meu sofrimento, então eu estou pior do que aquele que está sofrendo. Uau! Porque quando Neemias recebeu a notícia de quando estavam os seus irmãos, diz a palavra do Senhor que ele sentou, chorou e lamentou por muitos dias. A oração que vai viver o sobrenatural de Deus é uma oração fervorosa, é uma oração viva, é uma oração cheia de compaixão, é uma oração de graça, é uma oração de submissão, é uma oração de quem entra no Santo do Santo para buscar a presença do Senhor. Nós sabemos que os personagens que a Bíblia vai nos mostrar, que viveram experiências sobrenaturais com Deus, foram homens e mulheres de oração. Por exemplo, nós vamos ver a oração de Moisés quando chega diante do Mar Vermelho, atrás um exército furioso, na frente o mar, não tinha saída, eles não sabiam qual seria a solução que Deus daria para eles. O que Moisés vai fazer? Moisés vai orar, e quando ele começa a orar, o Senhor diz: marche para dentro do mar, porque eu vou ferir o mar, e o mar vai se dividir. Isso nunca aconteceu, eu nunca vi isso acontecer, mas vai acontecer hoje, e esses inimigos que te perseguem por este mar, vocês vão receber livramento, e por este mar todo o exército de Faraó será vencido. Deus não precisa contar os seus planos, Deus não precisa contar os seus projetos, só o que nós precisamos é confiar no Senhor. Porque infelizmente, querido, muitas vezes nós estamos como Pedro. Pedro, quando sacou a sua espada e cortou a orelha do camarada lá, Malco, corta a orelha de Malco, para quê? Para tentar defender Jesus. Quantas vezes nós estamos querendo ajudar Deus e atrapalhando o mover sobrenatural de Deus em nossas vidas? É ou não é verdade, irmãos? Queremos fazer do nosso jeito. Não, eu estou apertado aqui, eu vou pegar um dinheiro com a agiota.
Querido, há maldição nisso. Como que Deus pode te abençoar se você, na primeira dificuldade, no primeiro problema, você já quebra o princípio? No lugar de você ir orar, no lugar de você ter discernimento, no lugar de você ter sabedoria, você vai primeiro para os recursos humanos e carnais e quebra a cara. Quando nós olhamos, a palavra de Deus diz que quando Josué estava no meio de uma batalha feroz, violenta, e Josué percebeu que o dia ia terminar e ele não venceria aquela batalha, ele olha para o céu e ele dá uma ordem: para o sol, para a lua, e aquele dia, diz a Bíblia, que enquanto não terminou aquela batalha, eles viveram o sobrenatural de Deus. Nunca aconteceu antes, nunca aconteceu depois, mas naquele dia o Senhor parou o sol, ou melhor, o Senhor parou a terra, na nossa compreensão hoje. Ele viveu o sobrenatural. Quando nós olhamos para Josué, quando nós olhamos para Elias, diante de um altar, embebecido de água, e ele clama ao Senhor numa oração fervorosa, o céu se abriu e o fogo tocou aquele altar. E mais tarde o próprio Elias sobe ao monte e começa a orar uma oração fervorosa, e ele ouve alguém dizendo: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e também vejo o som de abundante chuva que vem pela frente. Quando nós temos oração fervorosa, ele subiu uma vez: Senhor, não vejo nada. Elias continuou orando fervorosamente: Senhor, não estou vendo nada, Senhor, não estou vendo nada. Na sétima vez ele diz: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Corre e diga para Acabe, fala para Acabe que já tem som de abundante chuva. Era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas deixa eu dizer, querido, o verdadeiro profeta não enxerga somente como todo mundo enxerga. O verdadeiro profeta, ele vai sendo tomado pelo sobrenatural, e ele começa a enxergar coisas tão loucas, coisas tão absurdas, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, e ele não é compreendido e discernido por ninguém, e todo mundo olha para ele e diz: olha aquele homem construindo uma arca no meio do deserto, olha aquele homem construindo um barco, olha o que aquele homem está fazendo. Sabe, queridos, homens e mulheres que estão sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, preste atenção nisso. Homens e mulheres que estão sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, que estão entrando numa dimensão sobrenatural, eles não são compreendidos, são criticados, são zombados, chacoteados. Eles não compreendem a nossa fé, eles não conseguem discernir, porque às vezes muitos crentes não conseguem discernir. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? A palavra de Deus vai dizer que Pedro estava preso em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e a igreja orava fervorosamente pela vida de Pedro, e Deus enviou um anjo naquele lugar. Sabe, igreja, nós não podemos parar de orar se tem alguém enfermo. Tem a nossa querida irmã Marina, que está enfrentando uma luta, mas vai vencer em nome de Jesus. Tem um querido irmão também, muito amado, um amigo meu de adolescência, chamado Roberto, está numa luta também, estou fazendo uma casa de paz na casa dele, vai vencer em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu me comprometi em orar por essas pessoas. Quando nós como igreja oramos, porque às vezes nós queremos viver o ano da intensidade, não, esse ano vai ser, esse ano vai acontecer, mas o que você tem feito diferente? Está orando mais? Está lendo a Bíblia? Está buscando com intensidade? Está buscando fervor, fogo no coração? Está tirando tempo para se encher de Deus? Eu falei para Deus que eu não queria falar sobre isso, mas eu preciso falar. As igrejas hoje, querido, estão vivendo o tempo do hedonismo. Pastor, o que é o hedonismo? Edom significa vermelho. O povo de Esaú, o primogênito de Isaac. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ei, nós estamos vivendo o tempo que o povo de Deus está abortando os projetos sobrenaturais de Deus. Sabe por quê? Porque estou cansado, estou enfadigado. Ei, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não é demais para mim. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele.
Edonistas, Edom foi aquele que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de guisalho, e esse prato era vermelho. Por isso Edom no hebraico significa o povo de Esaú, se chamou o povo de Edom. Mais tarde Amalequitas, que era um dos descendentes dele. Não quero entrar aqui, mas quero que você guarde no seu coração: só vai viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus aquele que tem uma vida de oração fervorosa. É tempo de começar. Respira bem fundo assim, faz assim, ó. Diz assim: obrigado, Jesus, porque eu estou vivo. Porque Deus está dando a oportunidade de você começar, se você não tem. Decida viver diferente. Segunda coisa, quem vai viver o sobrenatural de Deus? Quem tem coração quebrantado. Deus dá graça aos humildes, mas resiste os soberbos e arrogantes de coração. Tem gente, irmãos, que eu estou aqui pregando a palavra, Deus me dá uma palavra, irmãos, eu tenho que pregar. Nossa, eu estou no segundo ponto, tem que correr, falta só 15 minutos. Eu estou pregando e a pessoa fica brava comigo. É gente dura de coração. É gente arrogante. Deus, a Bíblia fala que Deus resiste isso. Paulo vai escrever, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: quem resiste isso, não está resistindo a homens, mas está resistindo ao Senhor que lhe entregou a sua palavra. Eu sou só um mensageiro do Senhor. Coração quebrantado. Olha o que diz Davi, quando ele peca contra o Senhor. Ele escreve os Salmos de número 51, não dá tempo de nós lermos todo, mas vamos ler apenas o versículo 17, e nós vamos entender por que Davi era Davi, por que Davi vivia, se movia no sobrenatural do Senhor. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Davi está vivendo na plena era dos sacrifícios, para a remissão de pecados. E ele, quando ele escreve esses salmos, ele havia caído no adultério com Betseba, ele havia mandado matar Urias, e quando vem a palavra do Senhor contra ele, confrontando ele, ele poderia fazer qualquer tipo de sacrifício, mas ele escreve: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O Senhor não despreza um homem de coração quebrantado, uma mulher de coração quebrantado. Todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós. Nós tivemos agora nessa imersão em Marília. Irmãos, teve uma das palavras lá, está sendo gravado, eu vou dizer. Nós ouvimos algumas últimas imersões, a palavra de um pastor. E aquele pastor era tão fervoroso. Aquele pastor, quando ele pregava, irmãos, ele tocava. Mas as últimas imersões, irmãos, foi uma decepção, com a mentalidade totalmente fora. E aí quando ele chegou para ministrar nessa imersão, aí alguns saíram da nave da igreja pensando que seria, irmãos, mas foi uma palavra tão poderosa, que eu não consegui esperar acabar aquela mensagem, irmãos. Antes de terminar a mensagem, eu já vim, me dobrei no chão e já comecei a chorar diante do Senhor. Porque, irmãos, o que será de nós se não houver quebrantamento? Irmãos, faz mais de 23 anos que eu me converti. Sabe qual é o meu maior temor? É perder o quebrantamento, é viver uma vida dura de coração, insensível àquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está direcionando, perder a direção do Senhor. Hoje mesmo eu estava ali orando na torre, junto com os irmãos, dizendo: Deus, me recordando de Moisés, quando Moisés falou: Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. E eu disse: Senhor, não nos abandone, não retire a tua presença de nós, porque eu sei, Senhor, que sem a sua presença eu não sou nada. Sem a sua presença, Senhor, essa igreja não é nada. Sem a sua presença nós somos um clube e não uma igreja. Não retire o teu espírito, sonda-nos, vê se há no nosso meio, vê se há em mim coisa que te aborrece, Senhor. Oração com quebrantamento, corações que se rendem. A palavra do Senhor vai dizer, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor falando com Salomão, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos,
dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Se o meu povo, olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, vir para a minha presença, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terceira coisa, então a primeira coisa, irmãos, oração fervorosa. Segunda coisa, uma oração de uma pessoa que tem um coração quebrantado. Terceiro, ter um coração grato. Fala para o seu irmão assim, gratidão. Fala bonito, gratidão. Eu estou dando o meu melhor aqui, eu estou me esforçando, amém? Então não dorme não, fala aí, gratidão. Seja grato. Amém, queridos? Gratidão. A gratidão, querido, não há sobrenatural aonde não tem gratidão. Deus queria colocar o seu povo numa terra que manava leite e mel, mas porque faltou gratidão nos seus corações, eles tiveram que viver num deserto. Tem muito crente que está vivendo num deserto, porque não sabe ser grato pelas pequenas coisas, porque o Senhor disse, sobre as poucas coisas te coloquei, e você foi fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Mas se você não sabe ser grato, querido, Satanás, por não ser grato, a posição de autoridade que ele tinha no céu, até o que tinha perdeu. Quando nós não somos gratos ao nosso líder, quando nós não somos gratos ao nosso discipulador, quando nós não somos gratos aos nossos pais, quando nós não somos gratos o ovo frito que está na nossa mesa. Gratidão. O sobrenatural de Deus vem com a pessoa que tem gratidão. Porque olha o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11, quando Jesus multiplica os pães, diz assim, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Esse milagre, essa multiplicação sobrenatural. Quantos querem viver ainda no ano de 2025 uma multiplicação sobrenatural na sua vida financeira? Comece com gratidão. Jesus, ele parte o pão e agradece ao Pai. E da mesma forma ele faz com os peixes. Seja grato. Pastor, só estou comendo macarrão com feijão. Seja grato, porque tem gente que nem macarrão com feijão tem para comer. É ou não é verdade, irmãos? Pastor, o meu carro é um carrinho, não está muito bom não. Mas seja grato, porque tem gente que nem um carro tem para andar. A minha empresa não vai bem, mas seja grato, porque tem gente que está trabalhando de empregado, não ganha. E você ainda, Deus te deu uma empresa. Quer prosperar? Quer crescer? Aprenda na escola da gratidão. Aprenda a ser grato. Olha o que diz os Salmos de número 103, a partir do versículo 1. Também Davi. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Outra tradução fala benefício. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Sabe quando a gratidão vai embora? Quando nós começamos a nos esquecer de quem nós éramos. Eu não coloquei aqui, não deu tempo, mas tem um texto que eu não me recordo agora, eu precisava ter pesquisado, mas tem um versículo na Bíblia que fala assim, que nós não podemos nos esquecer dos nossos pequenos começos. Porque são os pequenos começos é o que faz a gente ser grato a Deus, porque a gente olha onde nós estávamos. Um dia nós estávamos perdidos no vício, um dia nós estávamos perdidos lá no mundo, distante de Deus, e agora que nós estamos na presença do Senhor, nós perdemos a gratidão. Porque nós nos esquecemos, querido, de tempo em tempo nós temos que voltar. Versículo 3 diz assim, é Ele quem perdoa todos os seus pecados, quem cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade, de compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a força da águia. Posso ouvir um glória a Deus? O que Davi estava fazendo, queridos? Davi estava falando consigo mesmo. Sabe aqueles momentos difíceis da sua vida? Ele começa dizendo, bendiga ao Senhor, ó minha alma. Conversar consigo mesmo não é loucura. Sabe quando você está pensando em fazer alguma coisa e você começa a confrontar o seu próprio eu, e você começa a conversar, diga bem forte assim, eu quero trazer à memória o que me dá esperança.
Agora responde para mim, você que está aqui, quem aqui já viveu algum milagre na vida? Já deu glória a Deus? Então traga à memória os milagres que Deus já fez na sua vida, para que você possa viver o sobrenatural de novo, porque tem gente que até viveu o sobrenatural de Deus na sua vida financeira, mas ainda não viveu o sobrenatural no seu casamento, não viveu o sobrenatural na vida dos seus filhos. Querido, então avance para a glória do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 12, eu vou citando aqui o contexto. Esse contexto é quando Davi leva a arca da aliança para sua casa, para a cidade de Davi. Ele constrói uma tenda, e lá, se você ler o texto, você vai ver que ele institui um culto 24 horas por dia, 4 semanas por mês, 12 meses por ano, sem interrupção, 24 horas, louvando, cantando, adorando ao Senhor. Por que Davi fazia isso, irmãos? Porque ele era grato a Deus. E ele estabelece um cântico que diz assim: foi naquele dia, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Dê glória a Deus? Com salmos de gratidão. Dei graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulgue entre as nações o que Ele tem feito, cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor, olhem para o Senhor e para a sua força, busque sempre a sua face, lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Davi, ele começa a estimular o povo a cantar cânticos que louvasse, cânticos de gratidão, cânticos de adoração ao Senhor. Será que você tem um cântico de gratidão? Será que você tem um cântico de gratidão, irmãos? Porque, irmãos, às vezes nós estamos vendo pessoas que estão buscando muito as coisas deste mundo, mas buscando pouco a presença do Senhor. Quarto, terminou? 5 minutos. Usar a palavra de autoridade. Para viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos usar a palavra de autoridade. Olha o que diz Lucas 8, versículo 24. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então quem quer viver o sobrenatural de Deus, vai precisar entender. Quantos aqui querem ser usado para curar pessoas? Dê glória a Deus. Pastor, isso é possível? Existem duas coisas, duas formas de cura, irmãos. Deixa eu tentar explicar isso. Existe a cura, por exemplo, existe o dom de cura que Deus dá para a igreja. Para que Deus dá esse dom? Para que nós servimos mutuamente um ao outro. Esse dom de cura é para a saúde da igreja. Mas existe o poder da autoridade na palavra que cura para a glória de Deus, para que o evangelho seja propagado, para que as pessoas creiam que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, por exemplo, quando você impõe a mão sobre um irmão, clama a Deus por ele, é um dom de cura que Deus te deu para você ministrar. Mas quando você está lá fora no mundo com um ímpio, quando eu vou orar no hospital, eu coloco as mãos e digo assim: na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora, câncer, saia em nome de Jesus. Isso é autoridade. Vai viver o sobrenatural quem consegue entender o poder da palavra que sai da sua boca. Tudo que veio à existência nesse mundo foi proclamado pela boca de Deus, e Deus disse: haja, e tudo veio à existência. E você é o filho de Deus. Você, querido, não vai lançar palavras vazias, mas é palavra que está levando a autoridade do poder do nome de Jesus Cristo. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Se toda autoridade foi dada para Jesus, o que sobrou para Satanás? Nada.
Agora somos nós que vamos ter que levar essa palavra, irmãos. Somos nós que vamos ter que proclamar essa palavra. Ezequiel 37, versículo 7, versículo 8, diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se ajuntaram a ossos. Ei, deixa eu dizer, quando você abre a sua boca e começa a declarar, e começa a pronunciar as bênçãos dos céus, diz a palavra de Deus que enquanto Ezequiel fazia isso, o céu se movimentava, havia um barulho, ossos se chocando a osso, porque a vida estava vindo à existência. Sabe, queridos, precisamos entender que o sobrenatural de Deus vai passar pela nossa boca. O sobrenatural de Deus vai passar pela autoridade que Ele confiou a nós. Olha o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Coloca a mão assim e fala: ai, ai, ai. Vou ler de novo. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Faltava mais 2, só vou ler. Mas eu preciso citar isso aqui, irmãos. É muito importante. O anjo do Senhor veio a um homem chamado Zacarias. Quantos conhecem a história? Que Isabel ficaria grávida, daria luz a um filho. E ele seria o maior profeta dos profetas, porque ele veio para preparar o caminho para Jesus. Diz uau. Mas quando o anjo falou com Zacarias, ele foi incrédulo, duvidou no seu coração. E quando ele duvidou no seu coração, quem se lembra daquela pregação que eu ministrei uma vez aqui na igreja? Cala a boca, Zacarias. O pessoal não esqueceu. O que o anjo fez? O anjo fechou a boca dele e disse: enquanto seu filho não nascer, da sua boca não vai sair nenhuma palavra. Pergunta para mim, por que, pastor? Pergunta bonito, por que, pastor? Porque está cheio de crente que está abortando os projetos de Deus para a sua vida. O anjo está falando: eu vou fechar sua boca, porque com a incredulidade que está no teu coração, vai trazer morte sobre a sua casa. Então de hoje em diante não vai sair uma palavra da sua boca, até que se cumpra o que Deus determinou. E ele só falou depois que o menino nasceu. Quantos já leram esse texto da palavra de Deus? Cuidado com as palavras, querido. Amém? Há poder na sua boca. Tiago vai escrever e vai dizer assim, não está anotado aqui, só estou citando, se eu não me engano no capítulo 1, capítulo 3, não me recordo agora, mas ele vai dizer algo muito importante. Ele diz assim: a língua é como o leme de um grande barco, ou de uma grande embarcação, ou nau. Quem já escutou aquele hino? Solta o cabo da nau. Não vou cantar não, irmãos. É só o Walker que faz isso, né? Até uma vez eu ouvi uma pregação, a pessoa falando que nau era um irmão, que o irmão nau. Na verdade, nau é o leme de um barco, né? E Tiago vai dizer assim, algumas traduções diz nau, outras traduções vai dizer leme. Que a língua é como um pequeno órgão da nossa boca, mas que tem poder. Assim como o leme de um barco é tão pequeno, ele tem poder de tirar uma embarcação do meio da tempestade. Quando quem está manuseando o leme, sabe usar o leme, tem poder de tirar uma embarcação do meio de uma grande tempestade. Mas quando a pessoa que está usando o leme não sabe usar o leme, tem poder de mandar o barco para o fundo do mar. E quando Tiago, o irmão do nosso Senhor, faz essa comparação, ele está dizendo: assim é a língua do homem. Quando é bem usada, tem poder para restaurar uma família, mas quando é mal usada, tem poder de mandar uma família inteira para o fundo do mar. Quantas famílias estão afundando por causa do poder das palavras? Ezequiel usou a palavra profética e ele declarou ao vale de ossos secos. Querido, eu quero desafiar você a ser profeta na sua história. Chris Valenton, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim que quando o Senhor fala para Josué: Josué, medita na minha palavra dia e noite. Essa palavra meditar lá no hebraico não significa sentar, cruzar as pernas que nem Buda e ficar
Não é isso não. Meditar é você pegar a palavra de Deus, andar dentro da sua casa e começar a declarar a Escritura Sagrada. Medita na minha palavra dia e noite, não saia dela nem para a direita, nem para a esquerda. E essa palavra meditar no original significa rugir como leão, proclamar com autoridade, proclamar com poder sobre a sua casa, sobre a sua família, porque você é a boca de Deus. Pode aplaudir, isso é para Ele. Quinto, só vou ler, não vai dar tempo de aplicar os textos. Fé inabalável. Quem quer viver o sobrenatural de Deus precisa ter uma fé inabalável. Uma fé que não vai se abalar diante da perseguição, uma fé que não vai se abalar diante do problema, uma fé que não vai se abalar diante dos nãos deste mundo, uma fé que não vai se abalar diante de um dia triste, uma fé que não vai se abalar no dia de cansaço, uma fé que não vai se abalar diante da perseguição. Eu coloquei Sadraque, Mesaque e Abednego, e também Daniel quando foi lançado na cova dos leões. Quem quer viver o sobrenatural de Deus não pode abandonar a sua fé no momento da angústia, no momento da luta, no momento da perseguição, no momento do problema. Querido, por que você não veio na igreja? Estou desanimado, pastor. Ô fé mequetrefe, ô fé vazia, porque as circunstâncias têm falado mais alto do que a fé que você tem no seu coração. Posso ouvir misericórdia? Não é verdade, irmãos? Sexto, perseverança. Quem quer viver o sobrenatural de Deus tem que perseverar. Sabe, queridos, quem não consegue perseverar sobre aquilo que Deus já te entregou, sobre a promessa que há sobre a sua vida. Domingo eu li um texto aqui que quando eu estava preparando aquela mensagem, e eu abri naquele texto que veio à minha memória, e eu abri, e quando Paulo fala assim lá em Gálatas capítulo 1, ele diz assim: desde quando eu estava no ventre da minha mãe há uma promessa sobre a minha vida. Ei, a promessa sobre a sua vida, se você desistir, se você não perseverar, não vai se cumprir. Não vai se cumprir se você não perseverar. Se você não buscar, não vai se cumprir. Pedro estava caminhando sobre as águas, Pedro estava vivendo o sobrenatural, mas ele deixou de perseverar, ele tirou os olhos de Jesus. A sua motivação não estava a olhar em Cristo, mas estava em olhar para os problemas. Eu disse no domingo aqui também, quando Estevão estava sendo apedrejado, no momento da sua morte, no momento que estava sendo espancado, arrastado para fora, ele estava olhando para os céus, e quando ele estava olhando para os céus, ele viu o trono de Deus, ele viu Jesus Cristo em pé. Ei, querido, para quem que você tem olhado? Para quem que você está olhando? Porque às vezes nós estamos olhando para os nossos perseguidores, nós estamos olhando para aqueles que estão nos criticando, nós estamos olhando para aqueles que estão nos ferindo com palavras, nós estamos olhando para aqueles que estão mentindo a nosso respeito. Não, pare de olhar para essas pessoas, não perca tempo com essas pessoas, elas não merecem o seu tempo. Olhe para Jesus. E quem olha para Jesus vai poder dizer o que Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque não é tomado pela mágoa, nem por ressentimento, nem por coisas assim. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo e Silas estavam na prisão, não vou ler mais, depois de ter sido açoitado, espancado, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, mas à meia-noite, preso na prisão, com seus pés no tronco, eles oravam e cantavam ao Senhor. Independente do que nós passarmos, independente do que nós enfrentarmos, nós vamos perseverar no Senhor. Sabe por quê? Porque nós acreditamos no sobrenatural de Deus. Enquanto eles estavam cantando, com as suas costas todas dilaceradas, com espancamento, com sofrimento, diz a palavra de Deus que Deus mandou um terremoto e toda aquela prisão caiu por terra. Eu quero profetizar aqui, querido, vai cair por terra a prisão do crack, vai cair por terra a prisão da cocaína, vai cair por terra a prisão da enfermidade, mas você não pode desistir. Quem quer viver o sobrenatural vai precisar ser perseverante. Sétimo e último, correndo aqui. Vocês querem ouvir o sétimo? Sim ou não? Amém? Movimento.
movimento. Quando Jesus falou: Pedro, vem, tinha 12 naquele barco. 11 decidiu ficar sentados, mas um decidiu se movimentar. Um decidiu sair do lugar onde estava e viver o sobrenatural de Deus. Homem de pequena fé. Pode ser que ele foi de pequena fé, mas eu não conheço nenhum outro homem até hoje que andou sobre as águas. Uau! Sabe por quê? Porque ele decidiu se movimentar. Moisés, por que você está orando? Marche, se movimente. Deus não tem compromisso com o seu passado. Deus não tem compromisso com aquilo que vem atrás de você. Deus tem compromisso com aquilo que Ele preparou para você no futuro. Se movimente. Jesus faz a parte dele, mas você vai ter que fazer a sua. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Reis, capítulo 2, versículo 7. Esse eu preciso ler, posso ler? Vocês me perdoam? Amém? Porque senão não tem sentido. Se eles põem o tempo aqui, eu quebro o tempo que eles dão para mim, irmãos. Aí eu faço o ministério deles sem sentido, mas eu preciso passar isso. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Reis, capítulo 2, apenas o versículo 7, diz assim: 50 discípulos dos profetas os acompanhavam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Diz: uau! Elias e Eliseu estão caminhando. Foi sobrenatural quando os carros de fogo desceu, os anjos desceu, rebatou Elias, a capa de Elias cai, Eliseu pega essa capa e continua esse ministério. Mas a Bíblia vai dizer que tinha 50 discípulos de profeta como Eliseu, que ficaram à distância olhando. Ei, Deus não tem sobrenatural para quem quer assistir. Deus não tem sobrenatural para quem quer ser espectador. Deus não tem sobrenatural para quem quer ficar sentado. Deus tem o sobrenatural para aquele que diz: eu vou até o fim. Porque Elias disse para Eliseu: meu filho, o que você quer que eu te faça? E ele disse: Senhor, para continuar com o teu ministério, eu preciso do dobro da tua unção. Eu quero uma porção dobrada que está sobre o teu espírito. E Elias disse: coisa difícil você me pediu, mas se você permanecer até o fim. Olha só isso aqui, irmãos. Se você não fizer como alguns, Elias era profeta. Eu sei que alguns vão parar. Eu sei que alguns vão ficar assistindo de longe. Ei, deixa eu dizer, tem muitas pessoas que já não acreditam mais na visão que Deus deu para essa igreja. Tem muitas pessoas que estão aqui dentro que só ficam agora de braços cruzados, olhando. Será que vai acontecer? Vai acontecer em nome de Jesus, porque nós não vamos parar, nós vamos avançar, 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 até que se cumpra as promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Deus não tem compromisso com quem está parado. Deus não tem compromisso com quem não quer se envolver. Deus não tem compromisso, mas o sobrenatural de Deus é para aquele que vai até o fim. Sabe por quê? Pergunta: por quê, pastor? Porque Deus quer mover o sobrenatural aqui, ó. E muitos estão aqui, ó. Muitos estão aqui, ó, parado assistindo. Vamos ver o que vai acontecer. Deus não chamou você para ser espectador. Deus chamou você para viver o sobrenatural. Deus chamou você para viver o extraordinário. Deus chamou você para viver o infinitamente mais. Deus chamou você para viver e fazer a obra que Ele sonha para esta geração. Nós estamos à porta de viver o maior dos avivamentos da história da humanidade. Pastor, o que é isso? O que é esse negócio de avivamento? Avivamento, queridos, é quando pessoas passar lá na rua, vão sentir a presença de Deus e vão cair prostrados aos chãos. Não porque tem um pregador nessa casa, não porque tem músicos nessa casa, mas porque há a presença manifesta da glória de Deus neste lugar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu falei de 7 pontos. 7 pontos, feche seus olhos. 7 pontos, só vou citar aqui. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, primeira coisa, tenha uma oração fervorosa. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, tenha coração quebrantado. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, terceiro, tenha um coração grato. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, precisa aprender a usar a palavra de autoridade.
Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa ter uma fé inabalável. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa ser perseverante naquilo que Deus te chamou diante das promessas. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa ser um homem e uma mulher que se movimenta, um homem e uma mulher que faça a diferença. Deixa eu dizer, Zaqueu viveu o sobrenatural de Deus, porque ele descobriu que o Senhor estava à sua procura. Ele foi procurar Jesus e ele foi surpreendido quando Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Pastor, o que aconteceu? Aconteceu que Zaqueu fez o que ninguém fez. Ele subiu naquela árvore, ele chamou a atenção de Jesus. Ei, hoje é o dia de você chamar a atenção de Jesus. Hoje é dia de você dizer, você sair e falar: Senhor, eu assumo esse compromisso. Senhor, hoje eu tomo posse. Senhor, eu quero viver esse sobrenatural. Senhor, eu quero experimentar. Eu quero sair dessa dimensão. Eu quero entrar, Senhor, num aceleramento. Se você quer, saia do seu lugar e vem aqui. Você tem a oportunidade de fazer uma oração fervorosa, como Jesus orava, em alta voz e com lágrimas.